Falar o quê, né? Mas tem muita coisa pra falar desse jogo. Fala pessoal, sei, how about those Chiefs? E aí, beleza? Não, né? Imagino que não. Cara, eu vou falar rapidinho esse vídeo aqui. Eu já gravei ele umas 10 vezes, já perdi o arquivo aqui também umas 10 vezes com o meu computador, então eu vou ser bem rápido. Vou falar um pouquinho sobre o jogo e vou começar aqui falando sobre ah, o, como foram os jogos da rodada, né? Então, vou falar do que eu perdi aqui, Falcons e Panthers, né? Então, o Michael Penix aí fora da temporada. Vamos ver o que acontece aí com o Falcons, né? O Panthers, a gente não sabe também o que é, o que não é, deixa quieto. Assim como a gente tem aqui também Bills e Buccaneers, né? O Buccaneers levou o jogo bem até o final ali, depois o Bills acelerou e ganhou. Jaguars e Chargers, né? Dois caras que agora a gente vai ter que ficar de olho. Então aqui foi um amasso ali do Jaguars. Uma fragilidade bem grande do Chargers. Foi bem esquisito esse jogo. Bears e Vikings, né? A gente também não sabe muito bem aqui contextualizar nem Bears nem Vikings, né? No fim, um field goal ali do Cairo Santos ganhou o jogo. Giants e Green Bay, né? Então foi um jogo parelho ali. O Green Bay ganhou por 7 pontos esse jogo aqui. Obviamente, né? Chiefs e Broncos e Lions e Eagles, né? O Eagles ganhando aí no Sunday Night em casa, né? Então funcionou bem aí o que eles queriam para isso, né? Olhando aqui para a classificação, então o próximo adversário nosso é o Colts, 8-2, os caras estão em bye week, vem aqui semana que vem babando aí, né? Tá todo mundo bem descansado. Então, domingo, 15 horas. Gosto desse horário. O horário das 15 horas é bom, esse primeira rodada aí. Apesar de a gente perder bastante jogos aí da Red Zone, mas eu prefiro, porque o Chiefs, quando jogava nesse horário, parecia que a galera tava mais acordada. Classificação, então, Broncos 9-2, Chargers 7-4, a gente aqui com 5-5. Raiders é o bônus round aí da divisão, né? 2-8. Então, nada de novo aqui, né? Vou trazer aqui aquela previsão da divisão. Aí, óbvio, eu errei aqui Broncos e Chiefs, né? Então eu errei dois aqui, mas acertei os outros dois, né? O Jaguars ganhando do Chargers e o Cowboys ganhando aqui do Raiders, né? Só que se a gente pegar aqui daqui para frente, né? Semana que vem a gente tem o Colts, então a gente vai dizer se a gente é um time 5-6 ou 6-5, né? Então isso acho que vai dizer bastante sobre esse time e o caráter desse time, o caráter, porque eles têm obrigação de ganhar esse próximo jogo, pelo que fizeram contra o Bills e contra o Broncos, voltando de bye week, tá? É obrigação desse time tomar vergonha na cara e ganhar esse próximo jogo. Mas depois a gente tem, óbvio, os dois caras aqui estão de bye, né? Então, tanto o Chargers quanto o Broncos estão de bye. Mas a gente vai ter, depois o próximo jogo é no Thanksgiving, quinta-feira que vem contra o Broncos lá em Dallas, tá? Os caras aqui, o Chargers pega o Raiders, mas o Broncos pega o Commanders lá em Commanders, lá em Washington, tá? Depois a gente vai ter um Texans, tem um Chargers em casa, depois a gente tem Titans fora, bonus round, Broncos em casa e Raiders fora, tá? Se a gente pegar aqui, cara, que o Titans e o Raiders são os bonus rounds aqui, cara, a gente só vai ter jogos em casa depois do jogo do Thanksgiving, tá? Tem Colts em casa, Texans, Chargers e Broncos em casa. Cara, não tem como perder esses jogos. Se eu colocar aqui que o Broncos, trocando aqui, né? O Broncos a gente coloca essa derrota e ganha lá no final, porque é em casa. E eu tinha colocado a derrota justamente porque eu achava que quando esses jogos já estão indo para o saco, aí o Andy Reid coloca time reserva, como foi a temporada passada, 38-0 para o Broncos, né? Acabou com a chance de Cincinnati e o Broncos foi para o playoff. Então pode ser que isso aconteça e aí esse time tem que mostrar isso aqui, tá? Eu não vou ficar feliz se esse time não mostrar isso aqui. Para mim vai ser uma temporada de se o time não conseguir fazer isso daqui, tá? Agora, olha o jogo de Chargers e Broncos, tá? Porque a tabela desses dois caras não é fácil. Os caras aqui do Chargers têm Raiders, mas depois os caras têm Eagles em Eagles, tá? Perdão. Eagles em casa, Chiefs fora, Broncos fora, Texans fora e Broncos em casa, tá? Broncos tem o Raiders em casa, Packers
Jaguars em Jaguars, Chiefs em Chiefs e recebe o Chargers no final. Então a temporada para os caras aqui depois da bye week não é tão simples assim. Dá para quem tá beliscar alguma coisa aqui. E eu dei uma olhada na tabela do Jaguars, que hoje seria a seed 7, eles têm 2 jogos ainda contra o Colts. Então o Colts ele pode ser um cara aqui que pode ajudar a gente em algum momento para poder ganhar uma vaga, mesmo que seja seed 7. Não esquece que esse jogo do Colts, a gente vai ter ali um cara que é importante, que é o running back deles, que é o John Taylor. Então, vamos ver o que vai acontecer nesse próximo jogo, tá? Beleza, então deixa eu voltar aqui e falar um pouquinho então sobre o que eu ia colocar de menu aqui, né? Então, eu vou falar aqui das chamadas, assim, para mim, quem chama o jogo? Andy Reid, tá? E Steve Spagnuolo. Os dois, esquece. Esse jogo aqui não tem clara evidência para mim em nenhum dos dois aspectos. Trabalho pífio. O Andy Reid tentou passar um pano aqui no começo, só que jogou ali, run pass option, o Mahomes. Então, o Mahomes está fazendo run pass option. A gente ganhou, e o problema não é ataque corrida, porque a gente ganhou em jardas do Denver e do Bills. E o Bills tem um baita de um running back, que é o James Cook, e o Broncos estava sem um running back titular dos caras que está fora da temporada. Então a gente ganhou desses dois caras no confronto de passe, de jogo corrido. Não precisa falar de jogo corrido. A gente não precisa do Bryce Hall para poder ser um time diferenciado. A gente precisa de chamadas boas. E a gente não teve chamadas boas. Nem na defesa, nem no ataque. Tá? Vamos colocar aqui interceptação do Mahomes em cima de quem? Elijah Mitchell, que não jogou um jogo nessa temporada. Se você pegar a quantidade de snaps que o Elijah Mitchell deve ter, ele deve ter tido um que é exatamente esse. Aí você coloca o Clyde Edwards-Helaire contra o Bills e você traz o Elijah Mitchell para esse jogo. E você faz uma chamada para esse cara. Uma terceira para 1 no Runs Pass Option, você pode falar que o Mahomes tentou passar, mas terceira para 1, você chamar um Run Pass Option, chamar uma Big Play de 60 jardas, deixar o Mahomes fazer isso, assim, cara, pra mim... E defesa, Steve Spagnuolo, o que é isso, cara? Tomar 14, 15 jardas em uma jogada quando aconteceu isso no final, tomar essa big play no final do jogo do Troy Franklin, que não tinha feito nada o jogo todo, colocar o Christian Fulton para tomar uma big play e você deixar o Noah Williams no banco. Eu falo, esses caras não estão querendo nada. Pra mim, Mahomes, esses caras aí já ganharam tudo que tinham que ganhar. Os caras estão assim, bom, se ganhar, ganhou. Se não ganhar, paciência, é isso. É o que tem para hoje. A gente não vai ter uma melhoria desses caras, exatamente porque o nosso teto salarial é horrível. A construção desse time, desse elenco, passa pelo Brad Veach. Isso é ruim, porque o Brad Veach foi um bom general manager. Hoje ele não é. Você tem o Jalen Phillips que estava dando sopa lá em Miami, está fazendo diferença no Eagles. E eu coloquei nesse canal aqui que o Jalen Phillips devia vir para cá. Olha o meu vídeo falando antes da trade deadline, o que deveria acontecer. Então não precisa ser um gênio, cara. Olha o contrato do John Taylor, olha o contrato do Harrison Butker, olha o contrato do Christian Fulton, olha o contrato do John Taylor, do John Taylor. Tem muita coisa errada, cara. Andy Reid, amo você de paixão, mas, cara, vamos aposentar? Eu tenho dó, cara. Eu tenho trauma quando eu vejo o Andy Reid dando entrevista no pós-jogo, cara. É um cara sofrido, você não entende o que ele tá falando. Ele vai passar a mão na cabeça e falar: não, o problema sou eu. Tá bom, cara, a gente sabe que o problema é só você. Mas, cara, você tá chamando jogada. Você tem que colocar esses caras melhores, mas você tem que ser melhor. E o Andy Reid, cara, se a gente coloca aqui desde 2018, a cronologia é Matt Nagy sai pro Bears, entra o Bieniemy fica escondido do Andy Reid, não consegue nenhuma vaga de head coach, vai pro Commanders, volta o Matt Nagy. E a gente tinha um cara nesse time que todo mundo quando saiu falou, cara, o Chiefs está perdendo um cara importante, que era o Mike Kafka, que agora quando saiu o Brian Daboll lá no Giants, virou o técnico do Giants interino. E provavelmente pode ser o técnico do Giants pro ano que vem. Se bem que os caras estão falando que vão querer o Steve Spagnuolo pro ano que vem. E o Matt Nagy está sendo cotado em Tennessee.
Ou seja, o ano que vem a gente tem chance de não ter um dos caras. Olhando pro Andy Reid, você acha que o Andy Reid consegue dar um treino 100% ele? Eu acho que não, cara. Acho que não. Hoje eu acho que ele simplesmente, cara, ele fica desenhando jogada. E aí adianta ele desenhar jogada e o time não conseguir executar? Vamos pegar aqui, pega aí os times que estão na frente. A gente vai ter o quê? Mike Vrabel, técnico novo. Sean Steichen, técnico novo. O Sean Payton é um técnico novo. Não pode dizer que ele é um cara ultrapassado, antigo, velho. Não é, cara, um técnico novo. Agora, olha quem tá para baixo da tabela. Entendeu? Então, assim, cara, eu tenho alguns pontos. Acho que a gente tem que ser agradecido. É um cara que tem muita história, é um Hall da Fama. Mas, cara, pra mim é um cara que já, nesse momento, contribuiu demais para esse time. Precisa ter um lugar dele na história, um busto dele lá no Arrowhead. Mas eu acho que o Chiefs precisa pensar, cara, porque esse próximo jogo vai dizer se a gente é um time 6-5 ou um time 5-6. E um time que tem a janela que tem de ter um quarterback de elite, um franchise quarterback, um Hall da Fama já jogando aqui, cara, você tem uma janela curta. A gente tem mais uns 5 anos aqui de Mahomes, cara. Então, assim, a gente precisa aproveitar, por quê? Porque esse time é um time de uma cidade pequena, venhamos e convenhamos, é um time de uma cidade pequena, que não é atrativo para nenhum jogador de elite, nunca foi, tá? A gente teve aqui alguns bons jogadores durante a história do Chiefs, porque é draft. Você vai lá, pega, acerta, vira um puta cara, e é isso. Não é, por exemplo, um cara que, para mim, é a maior contrassenso da história, por exemplo, Nova York não ter jogadores bons. Por quê? Porque todo mundo quer morar em Nova York, cara. Entendeu? Então, assim, você não consegue pegar jogadores bons. O Jets, o Giants não pegam jogadores bons. E os jogadores que estão lá hoje não formam um time, porque aí você não consegue ter a química necessária do time. Mas o esporte americano é positivo por conta disso, porque dá chance de um time se reerguer em cima do draft. Só que você tem que ter um bom GM. Se o seu GM aqui não pode achar que ele virou o rei do pastel aqui, achando que ele consegue controlar todos os contratos e fazer mágica com dinheiro e pagando o quarterback de elite. A gente tá vendo o que tá acontecendo com o Buffalo. Buffalo, cara, caiu muito esse ano, por quê? Porque, cara, teve que mandar muito nego embora que ganhava dinheiro. Então, a gente precisa ver até que ponto que o Clark Hunt, né, a família Hunt, eles vão controlar bem essa história, porque eles estão aí atrás de estádio novo, expansão global do Chiefs. O Chiefs vale hoje quase o dobro do que valia quando o Mahomes não estava lá. Mas, cara, precisa melhorar. Precisa continuar, porque senão o cara toma traulitada toda semana quando perde, acabou a dinastia, o Mahomes é um lixo, o Travis Kelce vai aposentar, o Chris Jones não faz porra nenhuma, o Harrison Butker. Cara, tá a pauta lá de todos os programas da TV americana, de todos os streams, de todo mundo tá querendo jogar pedra no Chiefs, cara. Todo mundo. E os caras estão nem aí. Os caras estão querendo tomar pedrada. Por quê? Porque lá atrás os caras falaram assim, bom, beleza, cara, vamos levar de Mariota. Vamos levar de baseada aqui a temporada e lá na playoff a gente joga. Por quê? Porque tinha uma divisão com Raiders, Broncos e Chargers. Beleza. Chargers e Broncos, meus amigos, já melhoraram. Não são mais o bônus round aqui. Não é o Mahomes entrando e jogando colete pra cima lá e fazendo chover do jeito que o Mahomes fez aí. Tem que suar agora pra ganhar desses caras. E a gente não tá com um time que tá querendo suar, cara. Os caras estão querendo fazer, né, o máximo, o mínimo possível. Veja o jogo do Raiders, né? O jogo do Raiders foi isso. Começaram a ajoelhar com 2 minutos e 30. Então é isso, meus amigos. Como eu falei, é para ser um vídeo rápido, senão eu vou surtar mais ainda do que eu tô surtado. Vejo vocês aí na quinta-feira. Não esqueçam que domingo vai ter transmissão aqui, mesmo eu estando puto da vida com esse time. A gente vai falar de Chargers, de Colts e Chiefs, né? E vamos torcer aqui pra gente ser um time 6-5 e ter vergonha na cara. E ser um time que olha pra torcida com dignidade. Porque vocês podem ficar fora da pós-temporada, não tem problema.
Só que vocês têm que ter dignidade. Vocês têm que honrar esse manto aqui. Vocês têm que honrar essa camisa. Certo? Vejo vocês na quinta, pessoal. Say, how about those Chiefs? Tchau.